Boa tarde a todos, então, nessa tarde fria um pouquinho, né? E que possamos aquecer os nossos corações nesses minutos que estaremos aqui. E que, então, vamos fechando os nossos olhos, nos livrando dos pensamentos externos, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso Mestre, o nosso querido amigo. De todos os momentos, que Ele abençoe os nossos corações e que sintamos a sua paz. Que essa paz tome conta do nosso corpo, da nossa mente. E que nos envolva a criar este ambiente, essa ambiência necessária aqui para todos nós. E que possamos recolher as inspirações do mais alto e que saiamos mais conscientes do nosso compromisso com o bem, com o amor e com a paz. E que assim seja. E que possamos renovar todos os dias esse nosso compromisso com o bem, com o amor e com a paz. Que assim teremos paz em nossos lares, paz no nosso trabalho, paz aonde estivermos. Que o amor e a paz se faça presente em todos os momentos de nossa vida. E a nossa reflexão de hoje, ela vem do livro O Céu e o Inferno, né? Temos ele na nossa biblioteca. Este aqui que eu tenho, então, ele é tradução de Manuel Quintão. E o capítulo que nós vamos refletir está no capítulo 9, aonde o título é Os Demônios, e um dos textos, né, de alguns textos que tem ali, é a origem dos demônios. E se falando de origem, uma origem, se a gente parar para pensar, que todos nós temos em mente, é que demônio é aquele anjo, né, que se rebelou contra Deus e que passou a lutar, né, pela perdição da humanidade. Veio do latim, do catolicismo, né? E na antiguidade, contudo, existia um outro conceito ali de origem grega, que o termo tinha uma outra conotação, referindo-se que demônio era um gênio, sendo que ele inspirava indivíduos tanto para o bem, tanto para o mal. É um outro conceito que temos. Hoje, devido à nossa cultura, ao nosso desenvolvimento que o homem atingiu, se discute um dos conceitos lá da infância da nossa humanidade, que noções teria o homem naquela época, quanto de aprendizado ele tinha, que por causa de sua pouca evolução, ele estava totalmente voltado a atender às suas necessidades físicas e materiais. No texto ele tem um parágrafo que fala o seguinte: o único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão gradual e morosamente. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade, como o corpo humano, mas para compreender o abstrato, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Por quantas existências ela não deve passar? E durante muito tempo, se a gente pegar a história, o homem ele não compreendeu senão o bem e o mal físicos, né? Justamente pela sua brutalidade. E as questões morais foi vindo com o tempo, né? Aonde que foi marcado pelo progresso, pela inteligência humana, fazendo entrever, né? A gente fala referente à espiritualidade, um poder extra-humano, fora do mundo visível e das coisas materiais.
a luta entre o bem e o mal, triunfante muitas vezes o mal em relação ao bem, não podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder. Concluiu-se pela existência desses dois rivais no governo do mundo. E daí nasceu esses dois princípios, né? Que dentro da lógica foi numa época em que o homem se encontrava ainda incapaz, pouco evoluído moralmente. Como ele compreenderia em relação ao mal, que é um estado transitório, do qual poderia emanar o bem, conduzindo a felicidade pelo sofrimento e auxiliando ao seu progresso como homem. E os limites desses valores morais, permitindo ver além do seu presente, entre passado e futuro, e assim ele foi evoluindo, ele não permitia muitas vezes perceber que ele estava progredindo e que ele progrediria também individualmente, coletivamente e individualmente, assim progredimos. E resultavam, e isso muitas vezes resultado de suas imperfeições como homem, né, na dependência de uma série de acontecimentos que serviriam para purificar. No cristianismo, racionalmente, ele ensina-nos: Deus é único, eterno, imutável, material e onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Quem conhece o cristianismo, quem muitas vezes, né, já passou por ele, conhece este conceito referente a Deus. E segundo o catolicismo também, né, Satanás, o chefe, o rei dos demônios, não é a personificação alegórica do mal, mas ele é uma entidade real, assim enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Dentro desta mesma filosofia, tem o chefe dos demônios, o Lúcifer, né? Lúcifer era um anjo querubim, era um anjo da guarda, né? Que ao desejar ser igual a Deus, ele foi expulso do paraíso. Né? Essa história é conhecida por nós, ou quase todos nós. Porém, ele foi expulso do céu, a Bíblia relata, conhecido depois da expulsão como o diabo e Satanás. Isto está em Apocalipse, que lá também está escrito que ele também se chamava, né, ou chamam-se dragão, ou antiga serpente, fazendo uma referência dentro do livro da Gênesis. Trouxe consigo 1/3 dos anjos, né? Isso já está relatado em Apocalipse. Não encontra-se na Bíblia cristã qualquer referência ao quantitativos de anjos que acompanharam Lúcifer nesta demandada. Mas o livro do Apocalipse diz que o número dos anjos a serviço do Criador são milhares de milhares e milhões e de milhares. E aí devemos nos perguntar: se Deus sabia que alguns anjos falhariam e arrastariam com eles uma parte da humanidade, que Deus é esse? Ele não seria bom e justo? Como Deus criou alguém do mal? Não foi Deus que criou tudo? E é bem importante que nos façamos esses questionamentos dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente já aprendeu e o que sabemos, para termos as nossas próprias conclusões referente a isso. Ele não sabia? Mas Deus não tudo sabe? Né?
E se admitirmos que os anjos podem falhar, como os homens, a punição seria uma consequência natural, que isso existe para nós, né? Causa e efeito. Desde que admita-se a responsabilidade ou a possibilidade de resgate. E nós temos essa possibilidade se nos arrependermos, se não a gente encarna de novo, e aí a gente vai indo e voltando, vindo e voltando, até virarmos anjos, né? Puros. E os anjos decaídos, eles não têm essa oportunidade? Eles foram castigados para sempre? Eles não podem mudar? Aí a bondade de Deus, ela estaria sendo negada para os anjos, não dando a chance de se redimirem. E mesmo nem a chance do arrependimento que nós, seres imperfeitos, temos. Né? Se faltou um tributo, qualquer tributo, se Deus não fosse bom, se Deus não fosse soberanamente justo, ele não seria Deus. Concordam comigo? E segundo o Espiritismo, então, o que são os demônios? Segundo o Espiritismo, eles não são nem anjos, nem demônios, né? São entidades distintas. Por isso, a criação, ela é de seres inteligentes, ela é única, ela é uma só. Unidos em corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra. Somos nós aqui neste momento, né? E em outras esferas habitadas, uma vez libertos do corpo material, né, quando nos libertarmos, constituiremos o mundo espiritual. E se tem algo que poderíamos chamar de demônios, hoje, o que são? O nosso egoísmo, a nossa ganância, a nossa impureza, o orgulho, a avareza, a nossa maldade. Isso sim, mas isso não é um outro ser, é nós, é o nosso interior que ainda não está puro. Como espíritos encarnados, e assim como tem seres também que não são bons, que ainda estão desencarnados. Eles não são anjos. São seres espirituais em processo de evolução. E aí eu digo, meus irmãos, que chegará um dia que todos nós, todos, estaremos no mundo espiritual. E hoje felizes estamos aqui. E tudo aquilo que for aprendizado, que for incorporado no nosso sentimento, ele será um tesouro que nada destruirá, que carregaremos isso para as outras vidas e durante a nossa evolução. Ninguém vai roubar. Tudo que for material a gente vai deixar, mas tudo que tiver no nosso interior carregaremos junto. Então, que expulsemos os nossos demônios, as nossas avarezas, as nossas impurezas e consigamos deixar muito aqui, para que quando virarmos anjos seres do bem, eles só são luz. Não tem nada de ruim nem de impuro neles. Eles serão os nossos tesouros, todos os melhores valores que poderemos desenvolver, eles são tesouros imperecíveis. Jamais perderemos ele. Por isso que nós não podemos perder esta oportunidade. E que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine. E que Ele fortaleça e Ele nos guarde para o bem. Muita luz e muita força sempre para seguirmos em frente. Através da caridade, o Evangelho diz que a piedade é prima da caridade e é a caridade que nos levará para o caminho de Deus. E que possamos ser mais caridosos e mais bondosos. Peço para que os nossos colegas médiuns se posicionem, que a gente saia com muito amor, com muita luz
Aqui vamos serenando os nossos pensamentos e que possamos sentir esse amor de Deus que nos invade, que nos encoraja para sermos melhores a cada dia, a cada momento. Deus, nosso Senhor, de toda força e poder, dai-me hoje a segurança do teu amor e a certeza que estás comigo. Entrego-te a minha vida e a vida da minha família. Livra-me, Senhor, de todo mal. Obrigado, meu mestre, meu amigo, meu querido, meu irmão, por tudo que já fizeste e que permaneçamos no amor de Deus. E que assim seja e assim será. Que assim seja. Obrigada, irmãos, e vão em paz. Que o Senhor os acompanhe.